Nós estamos estudando na nossa formação paroquial a carta de São Paulo aos Efésios. Este é o nosso quarto encontro. Esse é o nosso quarto encontro. Nós tivemos já 3 encontros que aconteceu na comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde nós vimos no primeiro encontro a introdução, no segundo encontro o capítulo 1, no terceiro encontro o capítulo 2. Hoje vamos entrar no capítulo 3, neste quarto encontro. Então, é o capítulo 3. E dá para acompanhar, quem não pôde acompanhar nos encontros anteriores, dá para acompanhar. E fica lembrando que lá no nosso canal no YouTube, o canal Mestre de Mim, os 3 primeiros encontros estão gravados, estão no YouTube. Então, dá para você retomar depois e também ir se colocando a par de toda a carta de São Paulo aos Efésios. Lembrar que estudar Bíblia é sempre a gente se colocar diante do texto sagrado e a gente, lendo o texto sagrado, a gente vai comentando a partir da nossa experiência do encontro. O encontro em comunidade ajuda melhor a ler e reler o texto bíblico. Estudar em comunidade favorece a gente na percepção de coisas que, estando sozinho, a gente não percebe. Eu tenho experiência assim, vou gravar um vídeo sozinho em casa sobre um capítulo da Bíblia. Eu coloco. Vou gravar um vídeo na comunidade com vocês, onde até que seja somente eu falando, por exemplo, todo o contexto da comunidade ajuda a gente a fazer uma leitura melhor do texto bíblico, mesmo sendo uma única pessoa falando. O estar junto com alguém, vendo alguém folheando, alguém prestando atenção, interagindo, mesmo que seja apenas com o olhar, e isso favorece muito, muito, muito a leitura do texto sagrado. Isso favorece demais a leitura do texto. Então, estar juntos e falar de Bíblia, estar junto e estudar a palavra é sempre algo muito bom, ok? Muito bem. Lembrar a carta de São Paulo aos Efésios. Lembrar que esta carta, ela pertence a um grupo de cartas onde nós encontramos muita coisa escrita por Paulo. Mas também encontramos muita coisa que foi escrita por discípulos e amigos de Paulo. Então, na carta aos Efésios, nós temos boa parte dos textos propriamente de Paulo. Mas temos alguns textos na carta aos Efésios que são de discípulos, que são de amigos de Paulo, que continuaram o trabalho de Paulo, do apóstolo São Paulo. Lá na frente, passados muitos anos, a comunidade pegou esses escritos de Paulo e esses escritos de amigos e discípulos de Paulo, juntou tudo, costurou e nascia assim então a carta de São Paulo aos Efésios. E aí então, claro, a carta vai levar o nome daquele que é o mais famoso. E o mais famoso é São Paulo. Então, carta de São Paulo aos Efésios. Essa carta, então, a gente tem uma divisão básica, e lembrar que a divisão básica é mais ou menos a primeira parte do texto, os 3 primeiros capítulos, e a segunda parte do texto, os últimos 3 capítulos. Então, capítulos 1, 2, 3, primeira parte. Capítulo 4, 5, 6, a segunda parte. Hoje, nós terminaremos a primeira parte olhando o capítulo 3. Então, hoje, o nosso foco é o capítulo 3, tá bom? E aí, como que vai ser o método? Aquele método de sempre. Vamos olhando o texto, vamos lendo, vou fazendo alguns comentários. Se for aparecendo dúvida, você vai guardando para soltar no momento certo. A gente vai conversando e a gente vai
conversando. Como dizia Paulo, na carta de São Paulo a Tito, né? Paulo dizia, é conversando que a gente... Mas isso não está na carta de São Paulo a Tito, não, tá? Isso é coisa nossa. Mas é coisa nossa que funciona, ok? Coisa nossa que funciona. Então, hoje o nosso assunto é o capítulo... Olha aí, ó. O capítulo 3, tá bom? E aí, ao fazer uma divisão, então a gente divide mais ou menos dessa forma que está aqui. Na Bíblia de vocês, é provável que essa parte aqui, ó, do 14, do versículo 14 ao versículo 21, vai estar tudo junto. Mas eu gosto de fazer uma subdivisão aí. Então, a primeira parte seria do versículo 1 ao 13. A segunda parte, do versículo 14 ao 19. E a terceira parte, o 20 e 21. Os 13 primeiros versículos do capítulo 13 vai se trabalhar uma questão que é própria de Paulo, naquela perspectiva que já falamos nos capítulos anteriores. Paulo coloca toda a experiência da vida de fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da fé. Tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Então isso é fundamental no pensamento paulino. Tudo gira em torno da figura de Jesus. Então você vai encontrar na teologia de Paulo, você vai encontrar a ideia de santos, de santas, você vai encontrar a ideia de igreja, vai encontrar a ideia de eucaristia, vai encontrar a ideia de sacramentos, você vai encontrar a ideia de ser igreja, vai encontrar a ideia de hierarquia, vai ter lá um momentinho que vai ter lá presbítero, vai ter o dirigente da comunidade, você vai ter vários conceitinhos que Paulo coloca para nós. Mas todos os conceitos de Paulo dependem unicamente da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que a gente canta na igreja, o por Cristo, com Cristo e em Cristo, essa ideia de por Cristo, com Cristo e em Cristo, é uma ideia profundamente paulina. Em Paulo, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo. Você não acha em Paulo coisa sem Cristo. Tudo em Paulo é em Cristo. Então, o assunto principal da vida de Paulo é o Deus revelado por Jesus Cristo. Então, o Cristo para Paulo é ele a medida do universo. Paulo olha para a vida, Paulo olha para a realidade a partir de Jesus. E Paulo, ele vai vivenciando tão fortemente isso, essa centralidade da pessoa de Jesus, que para Paulo, ele vai chegar e vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Para Paulo, a experiência fundamental do discípulo e da discípula de Jesus é exatamente uma relação de intimidade com a pessoa de Jesus que nos revela o Pai. Para Paulo, Jesus é a medida de todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, para Paulo, é a partir de Cristo. E aí, então, lembrar que, para Paulo, Cristo, ele é o ponto de partida, Cristo é o nosso destino, nós vimos isso no primeiro e no segundo capítulo, nós fomos predestinados ao Cristo. Então, Cristo é o nosso destino. Então, ele é o nosso ponto de partida, é o nosso destino, é a nossa meta, é o ponto final, é o ponto de chegada. E ele também é o caminho. Então, Jesus é ponto de partida, itinerário e ponto de chegada.
não é? Quando nós entramos no ônibus da fé, esse ônibus é Cristo. O ponto inicial, o ponto onde nós subimos no ônibus é Cristo. O asfalto, o caminho é Cristo. As placas é Cristo. As lombadas é Cristo. E até os buracos é Cristo. Porque um monte de gente tropeça no meio do caminho. Um monte de gente tropeça. E o ponto de chegada é Cristo. Quando estamos com sede, alguém dá uma garrafinha de água para a gente, é Cristo. Então, neste caminho, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, saber disso, relembrar disso, sempre começar o nosso encontro lembrando disso, é importante para a gente não perder o foco. Por quê? Porque para Paulo, o que não é Cristo é perda de tempo. O que não é Cristo é perda de tempo. Então tem uma comunidade, e a comunidade fica brigando por causa de roupa. A roupa de fulano é feia. Porque a roupa de fulano é feio. Porque o Frei, ele usa calça taquetel. Porque ali, está bem vestido, está de terno e gravata. Não, porque ali está com uma havaiana azul. Gente, isso é uma bobagem tão grande. Para Paulo, tudo isso é o quê? Não, perda de tempo. Isso é perda de tempo. Você ficar discutindo roupa, não é Cristo não, é perda de tempo. É perda de tempo. Por quê? Porque o nosso olhar se desviou de Cristo. E se o nosso olhar se desvia de Cristo, nós não conseguimos, então, viver o nosso tempo dedicado ao Cristo. Então, em vez de olhar para você e reconhecer você como meu irmão, em vez de você me olhar e reconhecer a mim como seu irmão, a gente fica olhando para o outro, olhando para a roupa do outro. Percebeu? Então, o nosso olhar não é para Cristo. E é perda de tempo. Então, lembrar, para Paulo, tudo parte de Cristo, caminha com Cristo e chega em Cristo. Qualquer outra coisa é perda de tempo. E aí o que acontece? Um dos conceitos que Paulo vai trabalhar, nós já vimos predestinação, já vimos o conceito de graça, o conceito de paz em Paulo, vimos vários conceitinhos em Paulo. Mas um dos conceitos que aparece em Paulo é o conceito de mistério. E o capítulo 3, nesses 13 primeiros versículos, vai trabalhar a ideia do mistério de Cristo. A ideia do mistério de Cristo, tá bom? E aí, o outro bloquinho, versículos de 14 a 19, vai se realizar uma bonita prece e desejo de viver a plenitude. Então vai se ter o conceito de plenitude, vai aparecer nesses versículos. E por fim, o versículo 20 e 21 vai se ter um belo hino de louvor. Não é? Vimos que aparece durante a carta vários hinos de louvores. E aqui temos mais um hino de louvor. Ok, pessoal? Muito bem. Então vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aí no texto bíblico. No texto bíblico. Então, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Ô Frei, fala. Eu não trouxe Bíblia. Então, você vai acompanhar aqui. Ô Frei, eu trouxe Bíblia, mas meus olhos não vê direito. Então, vem aqui também. Tá bom? Ok? Ô Frei, eu trouxe Bíblia, o meu zóio vê direito, mas eu quero ficar com um olho no peixe e outro no gato. Nada contra você, filho. Nada contra você. Pode ficar tranquilo aí. Nossos gatinhos aí. Tá bom? Pode também, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Bem, esse texto aqui é da Bíblia antiga, a pastoral. A Bíblia pastoral, a edição antiga, tá bom? Vários de vocês estão com ela por aí, tá? Então, é o texto de lá. Se a sua edição é diferente, compare. Vai comparando que é legal, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, lembrando, é o capítulo 3. Já se passaram 2
capítulos, tá? Vamos lá então. Por isso eu, Paulo. Por isso eu, Paulo. E aí, a expressão que vai estar sendo utilizada aqui, prisioneiro de Cristo. Ok? Prisioneiro de Cristo. Então, aqui é claro, Paulo está escrevendo de onde? Da prisão. Então aqui, gente, é claro, esse bilhete aqui, está começando esse bilhete. Quando Paulo escreveu esse bilhete, ele está na prisão. E ele está na prisão por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Por quê? Porque naquele tempo o Império Romano não aceitava, por exemplo, que homem e mulher fossem iguais. Até hoje não se aceita. Até hoje não se aceita. Imagina naquele tempo o Império Romano. E Paulo pregava o quê? Igualdade entre homem e mulher, entre escravo e livre, entre senhor e escravo, entre governantes e súditos, governantes e cidadãos. Ele pregava igualdade. E a comunidade começa a viver a igualdade. E com isso o que acontece? O império cresce o olho e aí começa a perseguição à comunidade. E quando você quer acabar com o movimento, a primeira coisa que você faz é tentar eliminar a cabeça do movimento. E a cabeça do movimento aqui é quem? É Paulo e sua equipe. É Paulo e sua equipe. Então, Paulo, ele está preso nesse momento, tá? E aí ele coloca, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês. E aqui coloca a expressão, os pagãos. Nós já entramos com esse conceito já no encontro anterior. No encontro anterior nós falamos sobre isso. Que pagão é aquela pessoa que não veio do judaísmo. Então toda pessoa que não veio do judaísmo, ela era chamada de pagã. Então os gregos não vieram do judaísmo. Eram tidos como pagãos. Os romanos não vieram do judaísmo. Eram tidos como pagãos. Então, boa parte da comunidade era de gente que veio do paganismo. Isto é, não era judeu, não era judia. Mas tinha muita gente que era judeu, era judia. Então nós temos uma comunidade que tem pelo menos dois grandes grupos diferentes. Os judeus cristãos e os pagãos cristãos. Eram dois grupos muito presentes na comunidade. E quando você tem grupos diferentes numa mesma comunidade, costuma ter o quê? Uma coisa que a gente usa muito no diminutivo. Panela. Panelinha. Ai, tem panelinha da comunidade. Tem panelinha da comunidade. Ai, tem fulana, ciclana, e lá, aquelas se acham donas da comunidade. Tem fulano, ciclano e ciclana, que é baba-ovo do freio. E aí vai se criando, né? Vai se criando panelinhas. É normal, numa comunidade, ter panelinhas. É normal. Porque tem pessoas de origem diferente, de grupos diferentes. Eu estou lá numa comunidade e eu percebo que tem gente que fala cabra. E aquele é cabra-homem. E eu também falo. Então, é mais fácil eu chegar perto dele. É mais fácil eu chegar perto de quem fala parecido como eu falo. Isso é natural. É natural eu procurar alguém isso. Não é? E assim funciona na comunidade. Há grupos afins. Então, eu que sou de origem judaica, é comum eu ficar um pouquinho mais perto de quem tem origem judaica. E só com o passar do tempo, eu vou começando a me aproximar dos outros, e aí outros vínculos se formam e acabam formando novas panelinhas. Vai se formando. Porque eu gosto do jeito que aquela pessoa brinca, eu também sou meio brincalhão, gosto de ficar perto dela, apesar dela ser diferente de mim, a gente se entende bem. Vai formando afinidade. Vai formando afinidade.
né? Para quem quer lembrar disso, lembre do seu primeiro dia de escola. No primeiro dia de escola, a gente tenta se aproximar de quem é parecido com a gente. A gente fica meio assim, meio assado, vai. E é isso. Então, na comunidade, nós encontramos o quê? Um grupo que tem origem grega, romana. E esse grupo, então, é chamado de pagãos. Então, esse grupo é chamado de pagãos, tá? Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou preso em favor de vocês. Por quê? Porque lutei por quebrar as desigualdades, para que vocês sejam promovidos, sejam respeitados, sejam integrados à árvore da salvação, sejam integrados ao corpo de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele está dizendo isso aqui. E aí Paulo vai colocar no versículo 2. Certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus, ao conceito aqui de novo, ó, a graça, que é o quê? Deus derramando em plenitude toda a sua bondade. A graça é Deus quem dá, de graça. Até brincava com vocês lá no outro encontro, né? Tem gente que fala assim, vou pedir para o Senhor uma graça. Se você está pedindo, não é graça. Graça eu dou sem pedir. Um pai não espera o filho pedir, ou a filha pedir, uma calça. O pai dá porque dá. A mãe dá porque dá. Quando o filho pede, já não é de graça. O filho está tendo que chamar a atenção do pai e da mãe para uma necessidade, seja ela de verdade ou seja ela criada por ele, tá? Mas está chamando a atenção a isso. Aqui Paulo está falando da graça verdadeira. A graça verdadeira não se pede. Deus sabe do que eu preciso antes que eu peça. E isso então é Deus derramando sua bondade sobre mim. Então, olha, certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus me foi confiada em benefício de vocês. Foi por revelação que Deus me fez conhecer o mistério, que acabo de expor brevemente. Lendo esta carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Então você vê, ó, a palavra mistério, ela está aparecendo algumas vezes já. A palavra mistério. Aí, entender, esse é um abacaxi para a gente descascar aqui, entender o que significa mistério. Já já a gente vai entrar com esse conceito, tá bom? Continuando aí na carta, ó. Deus não manifestou este mistério para as gerações passadas, da mesma forma com que o revelou agora pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, em a centralidade, tá? Então, olha, Deus não manifestou esse mistério para as gerações passadas, da mesma forma que o revelou agora. Pelo Espírito a seus santos apóstolos e profetas, em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, por isso estou. Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é maior que o Novo Testamento. Ok? Não é maior. Nós encontramos, por exemplo, em algumas tradições evangélicas, um grande apego ao Antigo Testamento, de tal maneira que eles leem o Novo Testamento à luz do Antigo. Só que a nossa perspectiva é ler o Antigo à luz do Novo. Então, reforçar isso. Já falei nos outros encontros, mas é preciso reforçar. A gente até lembra o tão sublime sacramento, né? Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu
lugar. E por quê? Porque as gerações passadas, Deus não manifestou esse mistério para as gerações passadas da mesma forma que se manifestou a nós. Porque a nós foi manifestado por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Ele quem revela plenamente Deus nosso Pai. E é Ele quem nos sopra o Espírito Santo. Então, se eu quero saber como que Deus é, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero viver a plenitude do Espírito Santo, eu tenho que buscar intimidade com Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí, então, ele está dizendo isso. Olha, as gerações passadas, então, Deus não se revelou como está revelando agora. Agora tudo é claro. Tudo é claro. Lá atrás, tudo era revelado, tudo era coberto com um véu. Coberto com um véu. Um véu transparente. A gente olha assim, a gente consegue perceber alguma coisa embaixo dele. Só que quando chega Jesus, ele revela. Ele tira o véu. Revelar. Ele tira o véu, né? Ele tira aquele pano que cobria e não deixava a gente perceber direito. Então ele manifesta de uma maneira clara, de uma maneira transparente. Então, quando Jesus se revela e nos revela o Pai e nos sopra o Espírito, nós estamos vivenciando a plenitude, olha a palavra, plenitude da revelação. É Ele quem fala claramente para nós quem é Deus. Então, eu pego lá, estou lendo a Bíblia e Deus, ele fala para Moisés, Moisés, manda o mar se fechar, porque o mar vai se fechar e os egípcios que estão perseguindo os hebreus vão morrer todos afogados. Nossa, Deus está mandando matar! Como é que eu vou seguir um Deus que está mandando matar? Então, nós estamos citando um texto do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, ali tem um véuzinho suave que acaba cobrindo alguma coisa, não deixando a gente ver as coisas com total clareza. Então, nesse véuzinho, eu começo a achar que Deus é um cabra ruim. Deus é um vingador. Deus, ele é um destruidor. Eu começo a achar isso. Eu começo a achar esse tipo de coisa. Ué. E aí o que acontece? Chegou a plenitude dos tempos. Né? E na plenitude dos tempos, o que acontece? Deus se revela por meio de Jesus. E aí, em vez de Deus matar, o que Jesus faz por mim e por você? Ele morre. Em vez de matar, ele prefere morrer por nós. E aí, ó, esse é nosso Deus. Nosso Deus é desse jeito. Nosso Deus não é um Deus vingador, matador, sanguinário. Não. O nosso Deus é um Deus que ama, que olha para a pessoa boa e fala, você é meu filho. Que olha para a pessoa ruim e fala, você é meu filho também. Que pega uma calça e fala, filho bom, toma essa calça. Que pega a calça e olha para o filho ruim e fala, meu filho, toma esta calça. Mesmo esse filho merecendo uns tapas no bumbum, ele não dá o tapa no bumbum, mas dá a calça para ele. Isso é graça. Isso é graça. Nosso Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus amoroso, e esse Deus amoroso é revelado por Jesus Cristo. Então, o que nós vemos agora é maior,
é pleno diante daquilo que os nossos antepassados no Antigo Testamento viram. Então, nós temos um santo privilégio de estarmos por Cristo, com Cristo e em Cristo. É um privilégio que nós recebemos. E aí, pessoal, olha que interessante aqui, ó. Os pagãos são chamados a participar da mesma herança, a formar o mesmo corpo e a participar da mesma promessa. Então vamos ver aqui, olha, os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não vieram do judaísmo. Alguém aqui veio do judaísmo? Alguém aqui é judeu? Não? Não? Eu também não? Pode ser que um ou outro aqui tenha algum antepassado. Dizem que na minha família, lá atrás, certo? Mas bem lá atrás mesmo, tinha algum lá judeu lá no meio. Não é? E aí, se você tem o Silva no nome, esse Silva pode indicar que lá atrás, mas bem lá atrás, se é Silva, é bem atrás mesmo, tá? Mas bem atrás, lá atrás, porque Silva dá que nem, né, mato, né? Então, pode ser que tenha alguma coisinha lá atrás, certo? Mas vamos falar a verdade, nós não viemos do judaísmo. Então, nós somos esse grupo aqui. Esse grupo aqui. Que aqui foi chamado de pagão. Né? Pessoal que não veio do judaísmo, veio de uma outra tradição. E aí, olha, eu e você, nós somos chamados a participar da mesma herança. O povo judeu é o povo eleito. É o povo eleito de Deus. É o povo eleito de Deus. Jesus se fez meu irmão, se fez teu irmão, se fez nosso irmão. E agora eu e você, por sermos irmãos de Jesus, irmãos e irmãs de Jesus, nós temos direito à herança. A mesma herança do povo de Deus. Gente, nós entramos de bicão na história. E recebemos o direito à herança. E qual é a herança do povo de Deus? A salvação. A salvação. Significa que a mim e a ti também nós temos agora como receber a salvação, porque Ele, Jesus, nos salvou. Então nós temos direito à herança, gente, a herança. E olha, também fomos chamados a formar o mesmo corpo. O corpo, gente, é a igreja. É a igreja. Então, nós fazemos parte da comunidade da salvação. Nós fazemos parte dessa comunidade. Nós agora também somos membros do povo eleito, por meio de Jesus. Então, lembrar, isso já apareceu no capítulo 2, apareceu um pouquinho no capítulo 1, esse tipo de coisa. Mas por que Paulo insiste tanto com isso? Porque na comunidade de Éfeso está tendo esse problema. O pessoal que veio do judaísmo está tentando forçar quem veio do paganismo a se tornar judeu para seguir Jesus. Só que para seguir Jesus, eu não preciso ser judeu, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso querer seguir os seus passos. Eu preciso querer ser seu discípulo, sua discípula. Eu preciso querer isso. Então, o que faz uma pessoa ser seguidora de Jesus é seguir Jesus. É seguir Jesus. Então, eu não preciso virar judeu para seguir Jesus. Então, aqui, olha, eu faço parte do mesmo corpo. Só que no corpo, eu sou um membro diferente. Eu sou um membro diferente. Os judeus são um membro diferente de mim. Eu sou um membro diferente dos judeus. Somos membros diferentes. Mas tanto nós, pagãos, quanto os judeus, formamos o mesmo corpo de Cristo. Então, Paulo, ele continua insistindo com isso. Ele coloca aqui, e a participar da mesma
promessa. E lembrar que essa mesma promessa foi aquela promessa que fora feita a Abraão. Lembrar, Abraão, ele é o pai da fé, porque ele, antes de existir a lei judaica, ele acreditou na promessa de Deus, e Deus fez aliança com Abraão antes de existir a lei judaica. Então, eu também sou chamado a participar da mesma promessa. E essa promessa, ela é concluída em Jesus Cristo. E quando eu estou com Ele, eu estou vivendo no aqui e no agora da minha vida a conclusão, o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Nós estamos colhendo o fruto daquela promessa que Abraão acreditou. Nós estamos colhendo o fruto. Deus falou para Abraão: farei de você um grande povo, farei de você uma grande nação. E eu e você hoje somos filhos e filhas de Abraão, porque ele lá acreditou. E hoje, em Jesus, porque é Jesus que fez com que eu e você fôssemos também filhos e filhas de Abraão. Tanto é que Jesus vai falar no Evangelho de São João: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu, ele vislumbrou, ele contemplou um dia, o Messias de Deus vai fazer com que todos sejam filhos e filhas do mesmo Pai. E aí nós que somos os herdeiros, e nós que vimos o cumprimento da promessa. E aí Paulo vai falar do mistério de novo, ó. Eu fui feito ministro desse evangelho. O evangelho está com que letra aqui? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula, olha lá. Letra maiúscula. E aqui o evangelho não é apenas o que nós temos aí, os 4 livros do evangelho. Não é apenas isso. O evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, com o seu projeto, com suas ideias, com suas experiências, com os seus trejeitos, com as suas maneiras, com seus comportamentos. O evangelho é Jesus, Jesus é o evangelho. Então se confunde isso. Daí que tá lá a pessoa, tem que matar, tem que matar, tem que matar. Eu creio em Jesus. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Por quê? Porque quando a gente olha o comportamento de Jesus, Jesus não mata, ele dá a vida. É diferente. Quando nós vemos o comportamento de Jesus. Então, alguma coisa não bate. Por quê? Porque nós temos conhecimento do Evangelho e nós sabemos como que Jesus é. Pelo menos temos uma boa noção de como que Jesus é. E quando alguém faz uma coisa muito fora aí, a gente fala assim: isso não é de Jesus não, hein? Não, Jesus não é assim não. Que Jesus é esse que... Aí a pessoa está lá assim: porque você é um tu, porque não sei tu, e fala um monte de palavrão. Oh, essa boca aí não é de Jesus não, hein? Nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. Nessas ondas passadas, né? Eu tenho um amigo que o pastor dele, gravando um vídeo, né? No YouTube, o pastor dele xingou um ministro lá, e xingou com umas palavras pesadas, não é? E ali, o pessoal da igreja dele: ô pastor, essa boca não é de Deus não, essa boca não é de Deus não. E se eu falasse coisa parecida, vocês falariam a mesma coisa. Ô Frei, essa sua boquinha aí está precisando de um sabão de coco de Jesus. Está precisando lavar essa boquinha. Vocês poderiam não falar diretamente para mim, mas que falariam. Isso. A gente sabe mais ou menos o que é e o que não é de Jesus. Nós sabemos disso. E aí Paulo coloca: ó, eu fui feito ministro deste evangelho,
pelo dom da graça que Deus me concedeu através do seu poder eficaz. Lembrando que esse poder aqui é o poder que emana do próprio Deus. Eu, Demétrios, não tenho poder. Jesus tem poder. É Ele quem concede o poderio. É Ele que torna capaz o incapaz. Eu, Demétrio, sou o incapaz. E Ele pode me capacitar. E se isso serve para mim, serve para você também. Tá bom? Nós não somos capazes, mas Ele pode nos capacitar. Então, aquela humildade cristã. Paulo continua, ó. Eu não falei da humildade? Olha o que Paulo vai dizer aqui. A mim, o menor de todos os cristãos. Paulo não. Será que Paulo sabe o que ele está falando? Porque se Paulo é o menor, o que vai ser de mim? Não é? O que vai ser de mim? Se Paulo é o menor, né? Mas aqui o menor, gente, é um pouco aquele menor que, na experiência, por exemplo, dos frades, dos freis, dos frades, das freiras, né? É a experiência que nós chamamos de o irmão menor. O irmão menor é aquele que se coloca no último lugar. Se coloca no último lugar. Então, um frade, quando ele vai assinar, ele coloca lá, ordem dos irmãos menores, dos frades menores. Francisco falava de seu irmão menor, Francisco. De seu irmão menor, Francisco. De seu menor irmão, Demétrios. É isso. Menor. Chamamos isso o conceito da minoridade. É o conceito da minoridade. O cristão que toma consciência de sua situação, de sua realidade, ele descobre a sua minoridade. Ele é menor. Ele se coloca, então, na sua condição. A minoridade, Maria descobriu a sua minoridade. Por isso ela falou, olha, acolheu a pequenez de sua serva. A pequenez, a minoridade de sua serva. Maria se colocou em último lugar. Porque o Cristo está dentro dela. E se o Cristo habitar dentro de nós, nós, como Paulo, vamos também nos colocar no último lugar. Por isso Paulo então coloca, a mim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos a incalculável riqueza de Cristo. Incalculável riqueza de Cristo. Então, é aquele refrão, é aquela ideia, é aquele reforço, tá? De que a centralidade está em Jesus Cristo. A centralidade está em Jesus Cristo. E o que acontece? E isso trazendo um pouco para a realidade eclesial, isto é, a realidade da igreja. Se nós perdemos a clareza da centralidade em Cristo, se nós perdemos a clareza da centralidade em Cristo, nós vamos desfigurando a nossa caminhada de igreja e outras coisas vão ocupando o centro de nossa fé. Outras coisas. E aí, por exemplo, Jesus vai dar um alerta para a gente. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e não vai gostar do outro, ou você vai valorizar um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eita! Pega pesado, né? Pega pesado. Mas quando Jesus está falando isso, ele está colocando, olha, eu preciso ser o centro de sua vida. Porque para você ser
para você ser imagem e semelhança de Deus, para você atingir o seu destino ao qual você foi predestinado a ser como eu sou. Eu e você fomos predestinados a isso, a ser como Jesus. Para sermos como Jesus, nós precisamos colocar Jesus no centro de nossa vida. E aí, então, é isso, olha, é uma incalculável riqueza. A incalculável riqueza de Cristo. E de esclarecer a todos como se realiza o mistério que esteve sempre escondido em Deus, o Criador do universo. E aí, claro, você lembrar, Jesus revela o Criador. Porque lá atrás, quando o Pai cria, já falamos isso, o Pai cria olhando para Jesus. Jesus é um modelo. Vou pintar um quadro, tem um modelo. Aí eu pinto o quadro olhando o modelo. Quando o Pai vai criar, o Pai olha para o Cristo. Olha para o Cristo. O Cristo é o modelo. E saiu a gente. Nós somos gente criada pelo Pai quando ele olhou para o Filho. Quando ele contemplou o Filho. O meu destino é ser semelhante a Jesus. É o meu destino, é o teu destino. Nós fomos predestinados a isso. Só que conforme vamos vivendo a vida, a gente vai se desfigurando. A nossa imagem vai ficando totalmente distorcida. E aí, então, nós precisamos estar em Cristo para recuperarmos a nossa imagem, para vivermos o nosso destino. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Desse modo, os principados e autoridades no céu, doravante conhece, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, esse conceito é as múltiplas formas. As múltiplas formas da sabedoria de Deus. O que significa que a sabedoria de Deus não é só de um jeitinho. Ela tem múltiplas formas. E aí a gente precisa lembrar da vocação. A vocação ela é multiforme. Você pega um São Benedito, um frei. A gente conhece São Benedito por quê? Qual foi a grande obra de São Benedito? Cozinha. Gente, a grande obra de São Benedito foi a cozinha. Um homem que trabalhava na cozinha. Só que o jeito que ele cozinhava e o jeito que ele tratava as pessoas na cozinha, pela cozinha, tocou o coração de um monte de gente. E um monte de gente seguiu Jesus a partir da cozinha de São Benedito. Na cozinha, nós temos uma das formas da sabedoria de Deus. E você sabe que eu vim lá do meio dos frades, né? Do meio dos frades capuchinhos. Ai do convento que não tem uma boa cozinha. Porque a cozinha fala de Deus. Na casa dos frades capuchinhos, né? A gente costuma entrar pela cozinha. É pela cozinha. Chega lá, encosta lá, abre, cozinha. É pela cozinha que a gente entra na casa. Não é? Na casa. Vai receber uma pessoa na casa do frade, adivinha onde vai receber? Na cozinha. E na casa de vocês, muitas são assim. É na cozinha. É na cozinha que recebe. Ai, Frei, senta aí na mesa, vou dar um cafezinho. Aí dá o café. Aí eu fiquei desse jeito. Era magrinho. Culpa dessa experiência. Então o que acontece? Existem muitas formas da sabedoria de Deus. Então não é só a sabedoria intelectual, a sabedoria emocional,
Há muitas e muitas formas de exercer essa sabedoria. A sabedoria de Deus é multiforme. Conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo. Vocês vejam, ó, multiforme, conforme. Multiforme, conforme. Então, é conforma. A forma que Deus usa é Cristo. A forma que Deus usa é Cristo. Então, esse conceito está embutido aqui. Versículo 12. Nele ousamos aproximar-nos de Deus, nele, Jesus, né? Nele ousamos aproximar-nos de Deus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Eu lhes peço, não fiquem abatidos com as tribulações que eu enfrento por causa de vocês, pois elas são para vocês motivo de glória. Quando alguém é perseguido por amor de Cristo, isso é motivo de glória. Motivo de glória. Ai, porque tal fulano, tal grupo falou mal de tal pessoa. É um orgulho. Lembro que alguns anos atrás teve lá eu não lembro se era um vereador, se era um deputado, acho que era um deputado estadual, ofendeu Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e ofendeu o Papa Francisco, e falou coisas horrorosas, falou na tribuna, coisas horrorosas. Aquilo, gente, o pessoal ficou assim, nossa, como que pode falar isso do bispo, falar isso do Papa? Aquilo é motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Se fulano está falando mal, é porque você está fazendo bem. Não é? Se essa pessoa falou mal, nossa, graças a Deus, eu queria que falasse mal de mim, essa pessoa. Mas a pessoa dá um tapa, ai, Frei, de você eu gosto, aí lascou. Aí complicou. Aí, sei não, hein? Sei não. Cheirinho de enxofre. Então. Isso. Então, para Paulo, certas perseguições são motivos de glória. Motivos de glória. E aí, gente, resumindo um pouco o trabalho aí, nessa parte, ó. O tema central desse trecho é a palavra mistério. Aí, o que é mistério? Mistério é, portanto, algo que pode e deve ser compreendido e desvendado, mas com esforço. A palavra que mais se aproxima é talvez a palavra projeto. Mistério de Deus, projeto de Deus. Tá? Então, mistério não é aquilo que não dá para conhecer. Não é aquilo que eu não tenho como conhecer. Não, é algo que é para eu conhecer, mas com muito esforço. Eu preciso prestar muita atenção. Mistério, a gente precisa prestar atenção, precisa dedicar tempo para conhecer isso. Ai, porque, olha, a minha esposa é um mistério. Então, é isso. Você precisa de muito esforço para conhecer. Ih, Frei, o meu esposo, então. Ixi, olha, é um mistério complicado, hein? Então, é isso. Precisa de tempo, de contato, de esforço por conhecimento. Você fala uma coisa, está tudo bem. No outro dia você fala a mesma coisa. Por que você falou isso? Mistério, gente. Somos mistérios também. Então, o mistério é algo que é para ser conhecido. É algo que é para ser perseguido. Porém, com muito esforço. O mistério pressupõe esforço. Tá? São Paulo não faz questão de salientar aquilo que estiver oculto no passado. Torna-se agora conhecido de todos. Tá? A sabedoria do projeto de Deus alcança dessa forma dimensões incalculáveis, aquela incalculável riqueza, né? Ele é o ministro desse mistério. Paulo que apresenta esse mistério para a comunidade. Gente, hoje nós estamos há 2000 anos de Paulo. Então, mas imagina aquele povo vivendo ali 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Não é? Sem internet, sem jornal, tudo no boca a boca, não é?
Imagina as dificuldades desse conhecimento, deste mistério. Né? E Paulo foi a pessoa que ia de comunidade em comunidade com sua equipe, ajudando as pessoas a entender esse mistério. Então, por isso, ele é um ministro. E a palavra ministro vem de ministrar, que significa servir. Ministro é servidor. Tem gente que acha que é título chique, né? Tem o ministro da economia, ministro da fazenda, tem os ministros, né? Aí, nossa, tem lá o ministro. Na igreja é ministro, aquele ali, ó. Nós os padres somos ministros ordenados. Ministro ordenado, não é? Assim, o ministro ministro. Significa, eu fui ordenado para servir. Significa isso. Fui ordenado para servir. Ministro extraordinário. Eu não aguento sozinho, eu pego me ajuda aqui. Extraordinário, vem ajudar aqui também, ó. Me ajuda porque não dou conta não. É isso. E assim vai. Então aqui é servidor, tá? E aqui então Paulo, ele é o servidor desse mistério. Muito bem. Aí vamos para a outra parte lá, tá? Outra parte. Vamos lá, do versículo 14 a 19. Vamos dar uma olhadinha nisso, ó. É por isso que eu dobro os joelhos diante do Pai. Então aqui vai ser aquela parte da prece e plenitude. Então, prece e plenitude. Prece. Dobra os joelhos diante do Pai. A gente dobra o joelho quando a coisa está braba, hein? A coisa está brava. A gente ajoelha, ai, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. A gente pede isso. Pede. Insiste, tá? De quem recebe o nome toda a família, no céu e na terra. O Pai. Que ele se digne, olha a prece, que ele se digne, segundo a riqueza da sua glória, fortalecer todos vocês no seu espírito, para que o homem interior, olha aqui novamente o conceito, nós vimos isso lá no capítulo 2, o conceito do homem interior, certo? O homem interior, de cada um se fortifique. O homem interior é o homem pleno, o homem que procura, a mulher que procura assumir ser imagem e semelhança de Deus. É o homem que para e valoriza as coisas de dentro do coração, de dentro da alma. É o homem interior, o homem que se modela com Cristo, o homem essencial. A nossa essência é o que está dentro. Olha lá, fulano, ele é gordinho, baixinho, ninguém dá nada para ele, falando de mim, ninguém dá nada para ele. E tem razão, tá? É isso mesmo. Volta. Nós não somos apenas aparência. A nossa verdadeira realidade, a nossa essência é interior. O homem interior de cada um se fortifique. Que ele faça, olha lá a centralidade, que ele faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé. Cristo habitar no coração. Que ele faça Cristo habitar no nosso coração. Enraizados e alicerçados no amor. Aqui esses dois conceitos são muito importantes, tá? Enraizados. Bem, raiz, né? Fincados na profundidade. Alicerçados, alicerce, fundação, também debaixo da terra, também como raiz, é o que dá firmeza. Uma casa sem alicerce é uma casa que vai ter trinca. Vai ter trinca. Se o alicerce não der conta, tem que fazer sapatas grandes. Tem que fazer broca profunda. É isso? Tá. Então, enraizados e alicerçados no amor. Isto é, que as nossas bases estejam fincadas na experiência do amor. Vocês se tornarão capazes de compreender com todos os cristãos qual é. Olha os conceitos aqui, os conceitos vindos da engenharia, digamos assim, de certa maneira. Compreender com todos os cristãos qual é a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo. É como se fosse mais ou menos, vamos dar uma olhadinha nisso no comentário, como se fosse mais ou menos os 4 pontos cardeais. O norte, o sul, o leste e o oeste, tá? De Cristo, que supera qualquer conhecimento para que vocês fiquem repletos de toda a plenitude de Deus. E o que isso vai significar? A prece tem dimensão trinitária. Trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E se preocupa com o homem interior, a mulher interior, tá? De cada pessoa. De modo que Cristo se torne moradia de todo cristão. E que todo cristão se torne moradia de Cristo. Tá? Compreender e conhecer o amor de Cristo na sua totalidade. Largura, comprimento, altura e profundidade. Tá? As 4 dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, dão a ideia de totalidade, como quando usamos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, para que fiquemos repletos de toda a plenitude de Deus. Aqui a regra é mais ou menos o seguinte, aquela regra da espiritualidade. Quanto mais intimidade tenho com Cristo e seu Evangelho, mais Cristo e seu Evangelho me encantam. E quanto mais Cristo e seu Evangelho me encantam, mais ele estará habitando dentro de mim. Regra da espiritualidade. Conhecer Cristo e seu Evangelho. Ler o Evangelho. Não precisa decorar, mas pelo menos ter a grande imaginação da nossa caminhada com Cristo. Ter pelo menos a imaginação. Olha, eu lembro que Cristo foi curar o empregado do centurião, o empregado do oficial romano. E o oficial romano disse, olha, mestre, eu não sou digno de que entre em minha casa. Só dizer uma palavra aí e meu empregado vai ficar curado. Olha. Lembrar as coisinhas de Jesus, lembrar as características de Jesus, para que quando a pessoa falar, tem que matar, gente, isso não é de Jesus, não. Ou para quando o pastor falar um monte de palavrão lá, você fala, ô pastor, ô padre, ô frei, vamos lavar essa boquinha com o sabão de Jesus, vamos? Porque é isso, a gente saber de quem nós seguimos, tá? Quem nós seguimos. Então, isso. Por fim, pessoal, o hino de louvor. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações para sempre. Amém. Um hino de louvor que a gente pode rezar também em casa. Um hino de louvor. E esse hino de louvor, aqui vai ter uma palavrinha. Olha que palavrinha cabulosa. Gnosticismo. Eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Lê bem. Não tem panelinhas? Toda comunidade não tem panelinha? Panelinha daqui, panelinha dali. E além daquela panelinha que tinha, de um lado, judeus, de outro lado, pagãos, também tinha um grupinho lá que estava metido a intelectual. E achando que a sabedoria de Deus era apenas uma sabedoria intelectual e não multiforme, conforme nós vimos. E esse pessoal estava se achando. Eu sei. Eu manjo. Não é? Eu entendo. Fala direito. Não é? Então, tem um grupinho nessa época, está começando a surgir esse grupinho, que é chamado de gnosticismo. O Evangelho de São João e as cartas de São João e o Apocalipse enfrentaram muito esse grupo aqui. Enfrentaram muito esse grupo. Enfrentou muito mesmo, tá?
O gnosticismo é uma corrente filosófico-teológica ou filosófica religiosa. Filosófico-religiosa, tá? Que privilegia o conhecimento racional como caminho para encontrar a Deus. São Paulo, sabendo que não pode abraçar Deus com o conhecimento, prefere experimentá-lo plenamente no amor de Cristo, abrindo-se para o louvor. É por isso que a primeira parte da carta, capítulo 1 ao capítulo 3, e esse é o finalzinho, termina com uma doxologia. Doxologia, um hino de louvor. A doxologia é um hino de louvor. Então o que acontece? Aquele grupo estava pleiteando. Para a gente conhecer Deus, tem que ser pelo estudo racional, pelo conhecimento intelectual. Paulo fala, tadinho de mim, eu já não penso direito nem minha própria vida, como que eu vou pensar as coisas de Deus direito? Então, em vez de ir por esse caminho, eu vou seguir o caminho da imitação de Cristo. Quanto mais eu ficar parecido com Jesus, melhor é. E ele viveu isso de tal forma, e você já está sabendo o que eu vou falar, que um dia ele disse, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que é isso? A imitação de Cristo. A imitação de Cristo. Então, para Paulo, ele prefere então fazer o caminho da imitação de Cristo, que é o caminho que a gente prefere utilizar também, da imitação de Cristo. Que a gente prefere utilizar, mas tá difícil, hein? Mas a gente vai chegar lá, ok? A gente vai chegar lá. Isso, Paulo, uma pergunta boa que o Carlinhos está fazendo. Então, vendo a carta aos Efésios até agora, podemos concluir que Paulo, ele foi o grande executor, ministro, modelo, inspirador da fé católica, digamos assim, né? Sim. Paulo, ele foi o grande, digamos assim, sistematizador da experiência do seguimento de Jesus. Todo mundo estava preocupado em seguir Jesus. E Paulo também. Só que o que Paulo faz? Paulo, ele consegue comunicar isso aos outros. Para seguir Jesus, vamos dar esses passos. E ele vai sistematizando esses passos no seguimento de Jesus. E vai lançando as sementes de como fazer isso na vida da gente. Então ele é o primeiro que faz isso. O primeiro que coloca no papel aquilo que foi escrito no coração. Olha que ficou bonito isso, hein? É ele, vou até repetir isso. É ele quem coloca no papel aquilo que foi escrito no coração. Muito bem. Isso. Paulo formou muita comunidade. Priscila e Áquila também. Priscila e Áquila, Apolo, Silas, Timóteo, Tíquico e entre outros, Lídia. Todo esse pessoal, eles formam a equipe de Paulo, a equipe paulina, o grupo de Paulo está ali. E esse grupo, essa equipe, esse pessoal, né, é que lançam as sementes. Só que o que acontece? A equipe está mais preocupada na vivência. E Paulo consegue o quê? Escrever. Paulo consegue colocar isso no papel também. Então Paulo, ele vivencia com sua equipe, mas é ele que vai sistematizando aquilo que foi vivido. E ele consegue fazer isso. Então Priscila e Áquila fundou comunidades. Priscila e Áquila fez isso, né? Só que eles são amigos de Paulo. Então, as ideias são mais ou menos as mesmas rolando ali. São as mesmas ideias. Mas quem coloca no papel é Paulo. Quem coloca no papel a coisa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.